Olá, está começando mais um programa Argumento e a nossa conversa é com a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que assume a Procuradoria da Mulher aqui no Senado, cargo que vai ocupar pelos próximos 2 anos, não é isso, senadora? Foi uma alegria para mim, quer dizer, ocupar a presidência de um órgão, uma diretoria dessa, que tem uma história de 10 anos em defesa da mulher, né? Então, tive esse olhar diferenciado para a Procuradoria e eu começarei aqui dizendo o seguinte: não existe desenvolvimento sem combater as desigualdades sociais. E a Procuradoria entra aí também, gente. Eu estou reunindo as pessoas que trabalham na Procuradoria há 10 anos, que continuam, e falando a eles sobre a ampliação que a gente tem que dar, essa visibilidade. Eu já quero aqui agradecer a vocês por me convidar para mostrar isso aí. Então, porque me perguntam muito o que é que a senhora vai fazer na Procuradoria? É claro que a gente vai continuar com esse trabalho de combate à violência contra as mulheres, que a gente tem 30%, quase 30% das mulheres brasileiras disseram que sofreram algum tipo de assédio no ano de 2022. E o feminicídio, eu costumo ligar a televisão de manhã, a gente chega a dar uma tristeza, né? Morte de mulheres por motivos fúteis. Mas a gente também não pode deixar de ter aquele olhar diferenciado para todos os assuntos que são decisões políticas. A Procuradoria, nós queremos fazer parte do orçamento, opinar sobre o orçamento geral da União, porque o que é que eu digo? O orçamento, muitas vezes, as mulheres, que uma das funções da gente é convidar as mulheres, convencer de participar da vida política, porque o que é que a gente vê? É que aquilo que depende de processo seletivo, nós estamos conquistando. Em alguns campos a gente já ultrapassa os homens, mas naqueles locais de poder, nós estamos bem distantes, né? Praticamente não tem, porque se a gente tivesse esse poder igualitário, não precisaria nem da Procuradoria da Mulher. E dizer o seguinte: nós vamos participar sim do orçamento, da reforma tributária, tudo que tiver relacionado à vida das mulheres brasileiras, nós vamos estar presentes. Por quê? Porque as decisões são políticas e eu fico muito preocupada quando eu ouço mulheres do meu estado e de outros estados dizer: eu não tenho nada a ver com política. E é muito difícil você ouvir isso, porque a gente sabe que o seu salário é uma decisão política, o valor. As horas de trabalho que você vai ter na semana ou no mês é uma decisão política, sim. E outra coisa, que todos os orçamentos têm a ver com a gente. Hoje eu estava olhando, a falta de orçamento para a educação pública deixam as crianças sem creche e as mulheres não podem trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, é impossível a gente falar de mulher sem falar em todos os assuntos que as decisões são políticas. Pois é, a gente fala de política para as mulheres, mas há poucas mulheres na política, né, senadora? Isso aí, é isso que a gente convence. Porque eu cito, eu sempre participei da política, mas eu só me candidatei pela primeira vez em 2014 para deputada federal e em 2018 para senadora. E o que é que me fez? Eu sou médica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sempre fui secretária de saúde, sempre trabalhei em hospitais, como hospital universitário. Mas o que a gente descobre é que, na verdade, eu como pessoa física, como médica do serviço público, nunca cobrei uma consulta, nada contra a medicina privada, mas eu sempre achei que jamais teria coragem de deixar de atender alguém porque ele não tinha como pagar a consulta. Mas o que eu queria dizer é que eu via, mesmo como secretária de saúde de um município, o 4º município do Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, onde fica o aeroporto internacional, eu podia ajudar, mas é um leque muito pequeno como pessoa física. Se você quer realmente ter essa defesa das mulheres e dos homens também, mas eu digo, quando a gente fala de mulher, fala no mínimo em 52% da população. Nós temos que participar da vida política.
como prefeita, como vereadora, como deputada estadual, como governadora, como deputada federal, senadora e, por que não, como presidente da República. O que, às vezes, me deixa mais indignada é porque, mesmo deixando a gente anos sem poder nem estudar e nem ter direito a votar e ser votada, quando nos dão uma oportunidade depois, agora que completa um século, que a gente tem menos de um século que a gente pôde votar, mesmo a gente tendo mulheres qualificadas para todos os cargos que existem de poder de decisão nesse país, nós ainda somos preteridas. Eu cito agora, está vindo agora para ser sabatinada aí, são 24 embaixadores, só vem uma mulher. E não é porque a gente não tem mulheres preparadas. Você está entendendo? Quando os países que as mulheres ainda não chegaram no nosso patamar, naquele dia a dia, de conseguir se formar, de passar num processo seletivo, de mostrar que você pode sim, aí você é vedada, que isso magoa um pouco e é isso que a gente vai lutar. E, gente, eu queria dizer aqui que a Procuradoria, ela vai continuar com esse serviço de receber as queixas e destinar os órgãos responsáveis. Inclusive, eu vou convidar Ministério Público, a Casa da Mulher Brasileira, Patrulha Maria da Penha. Nós vamos conseguir, junto com a Comissão de Direitos Humanos, fazermos audiências públicas, dando visibilidade à importância da Procuradoria, à importância da participação feminina em todos os poderes. Senadora, a senhora disse também que a Procuradoria tem uma das missões é dar efetividade ao cumprimento das leis. E recentemente foi criada uma lei, né, fruto de um projeto aqui do senador Rodrigo Cunha, que obriga que as delegacias de atendimento à mulher elas funcionem 24 horas por dia, sábados, domingos, feriados, uma grande conquista para as mulheres. Essa lei já entrou em vigor, ela entra a data da publicação é a data em vigor dela. Como fazer, senadora, num caso desse, por exemplo, que é uma lei que abrange municípios, todos os estados, como fazer essa fiscalização, por exemplo? Olha, a gente tem como fazer, é impressionante assim, mas tem uma coisa que a gente cresceu. Praticamente todos os municípios, a grande maioria dos municípios tem pelo menos uma secretaria de mulheres. O que a gente precisa efetivamente, como você diz, a gente está aqui para fiscalizar o cumprimento. Porque se a gente for analisar, a segurança pública é um serviço emergencial, de emergência. Isso é como o médico, o corpo de bombeiro, o SAMU. E a gente precisa de uma lei para dizer que as delegacias de atendimento às mulheres precisam funcionar 24 horas. Claro, é uma lei, mas precisava disso, porque se é uma delegacia, por que a delegacia normal é 24 horas e a das mulheres não seriam? Mas isso a gente vai fiscalizar. E outra coisa, uma luta grande, a igualdade salarial, que agora já tem um projeto de lei na Câmara e que a gente vai aprovar. Não tem explicação para você fazer o mesmo trabalho na mesma empresa e receber até 30% menor o salário, ou menos ainda da gente. Quais seriam as outras prioridades da Procuradoria, senadora? As outras prioridades que a gente tem é justamente isso. Nós temos que participar da educação. Porque quando eu cobro recursos para a educação, eu estou cobrando recursos para os filhos dessas mulheres que precisam. É uma maneira de diminuir a violência. Olha, gente, não investir em educação pública é muito grave. E a gente precisa daquela educação positiva, aquela que é mais conversa, menos violência, porque a gente está vivendo momentos de violência e a gente sabe que a gente precisa parar de cultuar. Esse ódio está aí, a gente vendo agressões a professores, matar crianças, é algo que é difícil de entender. Então, esse culto ao ódio tem que acabar. Tem que acabar. E começa pela educação. Então, aí onde está? Vamos, eu costumo eu estou unindo a bancada feminina, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a Secretaria da Mulher da Câmara, nós já estamos nos unindo. Vamos nos unir e ir atrás daquilo que é a base, que é recursos.
chamando a atenção o seguinte: quando o orçamento vai ser votado, incluindo a segurança pública. Vocês sabem quanto é para a segurança pública? Menos de 0,5%. Então, não incluímos ainda a segurança pública no orçamento do Brasil, quando a gente precisa. E a gente sabe que tem que incluir na educação 4%. Hora da população brasileira e de todas nós mulheres opinarmos sobre os recursos que é da população, onde devem ser empregados. Com certeza, no SUS, para salvar vidas, numa educação pública de qualidade em tempo integral. Você imagina que eu estava vendo aí, nós temos já 28 mil crianças brasileiras, principalmente crianças com desnutrição grave. Nós estamos voltando a botar, que eu vi isso na década de 70, que mais de 60% dos leitos de hospitais pediátricos públicos eram ocupados por criança com desnutrição. Você botar como diagnóstico desnutrição grave, isso tem a ver com quem? Nós, mulheres, mães, que estamos lá, mães solo. Então, nós vamos fazendo aqui um pedido às mulheres desse país. Vamos participar ativamente e cobrar recursos para a saúde pública, para a educação pública, para a segurança pública. Chega dessa história de Estado mínimo. Estado mínimo, isso é tudo muito pequeno e quem sofre é a população. Só para a gente finalizar, senadora, a Procuradoria vai trabalhar junto com a liderança feminina, da bancada feminina? Vamos nos unir, e inclusive com a Comissão de Direitos Humanos, porque no fim é direitos humanos. Então, às vezes me perguntam muito, a senhora vai atuar em quê? Eu disse, em todos, porque nós mulheres estamos em tudo. E nós precisamos estar. E eu digo, essa história do orçamento ser uma caixinha de Pandora tem que acabar com isso. As mulheres são uma maioria minorizada, né? Uma maioria. Quando diz que é minoria, eu digo, que minoria? Nós somos maioria. Só porque nós ocupamos, inclusive está vindo um grupo aqui, uma sobe e puxa as outras. Eu achei interessante, porque é aquela história, você nunca deve olhar para alguém de cima para baixo, a não ser que seja para levantá-la. E esse grupo que está vindo aí de mulheres empreendedoras, que vem me visitar aí na Procuradoria, é justo esse termo, uma sobe e puxa a outra. Você não vai ficar olhando sua colega de cima para baixo, você vai puxar para junto. Isso é que é das mãos, e isso é muito bonito e a gente tem que incentivar. Tá certo, senadora. Obrigada, viu, pela sua entrevista e a presença aqui no programa. Obrigada. Obrigada a vocês. Informação é poder. E vocês têm um papel fundamental. Já estou convidando também para participar de todos esses assuntos que têm tudo a ver com a vida de cada um de nós. Estaremos lá. E obrigada a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.